Fechou. Oficialmente, bom dia, seja bem-vindo a mais uma aula de Química. Então, nesse momento, estamos iniciando depois da nossa parada estratégica, nosso recesso de escola. Tem algum problema? Deixa eu ver aqui. Isso, vão colocando os seus nomes e a turma para evitar problemas que tenha chamado. Então, o que acontece? Hoje nós estamos iniciando um novo assunto, aliás, um assunto importantíssimo dentro da Química, chamada reação orgânica. Parece um assunto difícil, parece um tema complicado, mas é um tema bem simples de colocar aqui, porque é mais fácil. Então, o que você tem? Você já viu toda a parte do conceito, você já viu a parte de função orgânica, já viu a parte de nomenclatura, já viu a parte de isomeria, já viu a parte de classificação de cadeias, já viu a parte de hibridação. Toda essa matéria você já viu. Então, o que inicia na aula de hoje é um assunto chamado reações orgânicas. Então, lá no seu livro 5, a Apostila Nova, página 332, vamos iniciar um conceito de reação orgânica. Aí a pergunta-chave é: professor, esse assunto é importante para a prova? Agora que você já tem datas, você já tem data do Enem, você já tem data, provavelmente, da Federal do Paraná, que vai ser dia 10 de janeiro. O único detalhe é que você não vai fazer prova esse ano. Talvez lá em dezembro, alguns vestibulares venham a fazer esse sistema. Então, em cima disso, você já tem agora uma noção um pouco melhor para que você tenha uma orientação, você tem um rumo para você mexer. Então, nós tivemos aí mudanças na nossa programação, aumentou o horário da nossa aula e aumentou também o número de aulas. Então, agora, com mais calma, eu posso trabalhar alguns assuntos. Essa apostila 5, ela vai levar 6 semanas para trabalhar, então eu posso trabalhar cada tema numa semana. Então, eu posso trabalhar de forma mais calma, mais tranquila e posso aprofundar alguns assuntos. O que acontece? Quando se fala em reação orgânica, toda a prova do Enem, pelo menos as 5 últimas versões da prova do Enem, todas elas tiveram 2 questões envolvendo reações orgânicas. Professor, e a Federal do Paraná? Na Federal do Paraná, nas últimas 7 edições, pelo menos uma questão de reação orgânica na primeira fase, e para aqueles meus abençoados que estarão lá no finalzinho de janeiro, na segunda fase, todos estarão na segunda fase, mas aqueles meus abençoados em Química, você vai encontrar a segunda fase em reação orgânica. Pelo menos 2 questões de reação orgânica você vai enfrentar. Então, é um assunto importante, muito importante. Então, o que você precisa compreender? Professor, mas parece um assunto difícil, a reação orgânica, nada. Vocês vão perceber que quando você tiver uma lógica tremenda, é muito simples de ser respondido. Tá certo que tem alguns assuntos que têm que ser anotados, terão que ser colocados no papel. Minha recomendação, antes de eu começar: tem um papel, tem um caderno, tem um lápis, uma borracha, uma caneta, para anotar algumas informações que eu vou acrescentar características importantes desse assunto. Vocês têm toda a sua apostila, mas tem coisas que eu vou acrescentar, eu vou aprimorar. Porque uma coisa é você decorar uma reação, uma coisa é você entender como ela funciona. Então, a minha ideia é que vocês compreendam como que uma reação orgânica vem acontecer. Então, vocês vão fazer alguns exercícios, alguns testes, e agora a matéria me permite que eu possa exigir de vocês algumas respostas. Então, o que acontece? Reação orgânica. Não tem isso no material de vocês. Esses slides já estão disponíveis lá no seu caderno do A+, já está disponível. Ele, inclusive, já tem a resolução dos testes da apostila, também já está tudo lá colocado. Então, quando eu falo em reação orgânica, existem 3 grandes grupos de reação. A chamada reação de substituição, a reação de adição e a reação de eliminação. Ela é autoexplicativa. O que vai acontecer numa reação de substituição? Alguma coisa vai ser substituída. Numa reação de adição, alguma coisa vai ser adicionada. E numa reação de eliminação, alguma coisa vai ser eliminada. Professor, é sério isso? Sim. Numa reação de substituição, você vai perceber que há uma troca de átomos. Numa reação de adição, você vai perceber que vai ter uma adição de átomos. E numa reação de eliminação, você vai perceber que átomos vão ser retirados, sempre do composto orgânico. Repare que são reações orgânicas. Vou dar exemplos, quer ver? Não tem isso no material de vocês, não tem. Eu vou mostrar as reações clássicas envolvendo esse sistema. A primeira reação é a chamada reação de substituição. O nosso foco sempre é o composto orgânico. Então, o meu composto orgânico está aqui, ó, é o metano. Esse metano está reagindo com cloro.
Na hora que esse metano reage com o cloro, o que vai acontecer? Simplesmente você vai trocar. Repare, ocorre uma troca. O hidrogênio que estava lá em cima foi trocado por um átomo de cloro. Então, significa que o hidrogênio foi substituído. Se o hidrogênio foi substituído, eu tenho uma reação de substituição. Não é para se assustar. Geralmente, as reações orgânicas, elas são, digamos assim, terríveis ao olhar, a nossa visão, porque na hora que você vira o caderno de provas, de cara, numa questão de reação orgânica, ela é gigantesca. A gente chama de questão monstro, porque é uma página inteira, uma única questão. Só que a resolução é simples. Você vai encontrar na prova a reação pronta, linda e maravilhosa. O que você precisa analisar? Eu tinha um hidrogênio. Repare que o hidrogênio foi removido, mas alguma coisa tomou seu lugar. Se o hidrogênio foi removido e alguma coisa entrou no seu lugar, significa que o hidrogênio foi substituído. Se o hidrogênio for substituído, ocorre uma reação de substituição. Então, mas eu não preciso montar essas reações? Não precisa. A reação, ela vem mostrada para você. O único trabalho que você tem, você vai ter que analisar. Você olha o composto orgânico. Nossa, tem 4 hidrogênios. Aí esse hidrogênio ele saiu, mas alguém tomou o seu lugar, ou seja, o hidrogênio foi substituído. Eu tenho uma reação de substituição. Ponto, resolve. Quer ver a segunda? Reação de adição. Se numa reação de substituição alguma coisa é trocada, numa reação de adição alguma coisa vai ser adicionada. Eu só esqueci aqui, ó, entre esses dois átomos de cloro tem uma ligação simples. Eu acabei esquecendo de colocar o tracinho entre os dois átomos de cloro. O meu composto orgânico tem 2 carbonos e 4 hidrogênios, concordam? 2 carbonos, 4 hidrogênios. Aí, por algum motivo especial, os 2 átomos de cloro, eles se prendem à matéria orgânica. O que aconteceu? Eu tinha 2 carbonos, 4 hidrogênios. Agora eu continuo tendo 2 carbonos, 4 hidrogênios, mas eu recebi 2 átomos de cloro. Ou seja, os átomos de cloro, eles foram adicionados. Olha a reação que você vai encontrar na prova. Eu tenho composto orgânico, 2 átomos de cloro. Os 2 átomos de cloro foram adicionados ao composto orgânico. Logo, eu tenho uma reação de adição. Se porventura eu tivesse o H e o H tivesse saído e alguma coisa tomasse o seu lugar, seria a substituição. Só que nesse caso, os 4 hidrogênios permanecem e ainda eu tenho o acréscimo de mais átomos. Logo, eu tenho uma reação de adição. Ponto. Resolve o nosso processo. Terceira reação é a chamada reação de eliminação. Você já pegou a lógica? Se numa substituição alguma coisa é trocada, numa adição alguma coisa é adicionada, adivinha o que vai acontecer numa reação de eliminação? Alguma coisa vai ser eliminada. Perceba que eu tenho uma função orgânica bem famosa chamada álcool, uma hidroxila presa ao carbono de simples. Por calor, temperatura, você coloca uma eliminação. Vocês iam perceber que lá tinha hidroxila, a hidroxila saiu. Se alguma coisa tomasse o seu lugar, seria a substituição, mas simplesmente a hidroxila saiu. A hidroxila foi eliminada. É uma reação de desidratação. Então, qual que é o seu fator inicial? O foco inicial é o seguinte. Tem um composto orgânico. Aí você olha o que resulta o composto orgânico. Nossa, tem um grupo OH, tem uma hidroxila. Se a hidroxila sair e alguma coisa entrar no lugar, substituição. Se a hidroxila permanecer e mais átomos forem acrescentados, é adição. Porém, a hidroxila saiu e simplesmente saiu. A hidroxila virou molécula de água. Tem uma pergunta aqui. Qualquer um dos Hs ou uma posição específica, já a gente vai ver. Então, aqui eu só estou apresentando as reações. O que acontece? Eduardo você me pergunta, é um hidrogênio específico? É um hidrogênio específico. Já a gente vai mexer com esses materiais. Mas, por enquanto, qual que é o teu trabalho? Você vai encontrar na questão a reação pronta. Você não vai se preocupar em qual hidrogênio, por que é hidroxila, por que é o hidrogênio da esquerda e da direita, isso vem depois, com calma. Então, aqui você tem essa reação. Tem a hidroxila, de repente a hidroxila desapareceu. Né? Ela desapareceu, ela combinou com o hidrogênio para formar a molécula de água.
mas no composto orgânico a hidroxila foi eliminada. Como é que eu chamo essa reação? Reação de eliminação. Ponto. Resolve esse material. Agora, o que vem na próxima tela, eu gostaria muito que vocês anotassem, mas anotassem mesmo. De preferência na apostila para não perder. Para quem tem hábito daqueles papéis coloridos, o famoso post-it, coloque esse post-it lá, porque ele vai ser importante no desenvolver das outras aulas. Só para você ter uma ideia, a partir de agora, nós vamos ter 10 semanas sobre reação orgânica. 10 semanas, ou seja, é bastante assunto para você mexer. Então, eu preciso de alguns assuntos especiais que não estão presentes no seu material de apostila, mas que vão ser necessários para você compreender esse assunto. Então, pega o lápis, pega a borracha, aliás, pega a caneta de preferência, pega o lápis, anote isso na apostila, no caderno ou nesse papelzinho para grudar nessa aula aí. Entendeu? Então, vejam bem. Quando eu falo em reação orgânica, até o Eduardo fez a pergunta, professor, mas é um hidrogênio específico? Um hidrogênio específico. E qual hidrogênio que eu vou utilizar? Para saber qual é o hidrogênio, qual é a hidroxila, se é uma reação de adição, substituição, eliminação, eu preciso trabalhar com um negócio chamado mecanismo de uma reação. E como é que funcionam os dois mecanismos das reações? O primeiro mecanismo, ele vai trabalhar via homolítica. Então, anotem esse material, o mecanismo da reação. Para você ter uma ideia, para quem vai para alguma disciplina que vai ter química na faculdade, então farmácia, engenharia, medicina, odonto, a própria biologia, essas disciplinas que vai ter, vocês vão ter pelo menos um semestre de química orgânica chamado mecanismo de reação, para ver como é que é complexo. O que eu vou trazer é uma forma simplificada de vocês analisarem. Mecanismo de uma reação. Deixa eu só colocar uma caneta aqui. Deixa eu colocar a apresentação mais fácil para mim aqui. Deixa eu colocar a apresentação. Então, vejam bem. O que você vai ter? Na cisão ou quebra, a palavra cisão é mais bonita, mas a cisão é a mesma coisa que quebra. Todas as ligações químicas, elas são ou rompidas ou formadas. Lembra lá da termoquímica, o Jamal? Que fala assim, numa reação química, os reagentes, as ligações são quebradas e nos produtos as ligações são formadas. Numa reação orgânica é a mesma coisa. Só que as ligações, elas podem ser quebradas conforme dois mecanismos. Como assim dois mecanismos? Então, o que você vai ter? Você vai ter o seguinte, deixa eu colocar uma cor vermelha aqui, que é mais fácil para vocês observarem. Reparem que eu tenho uma ligação covalente. Olha a minha ligação. O meu par de elétrons, lembrando que a ligação covalente ocorre por compartilhamento de elétrons. Cada um dos átomos de A está compartilhando o seu elétron. Porém, por algum motivo externo, essa ligação vai ser rompida. Eu vou quebrar essa ligação. Mas como é uma quebra homolítica, cada um dos átomos de origem fica com o seu elétron. Ou seja, cada átomo ficou com o seu elétron. Repare que não tem carga nem positiva e nem carga negativa. Simplesmente ocorreu o compartilhamento de elétrons. Geralmente, pela incidência de luz, eu quebro essa ligação e cada átomo fica com o seu elétron. Porém, quando o seu átomo fica com o seu elétron, eu tenho a formação do que nós chamamos de radicais livres. Cada átomo ficou com o seu. Aqui tá. Então, cada átomo ficou com o seu elétron, logo eu tenho a formação dos radicais livres. O que é um radical livre? É uma estrutura altamente instável. Altamente instável. Ela está louca para reagir com qualquer coisa que apareça por próximo. Mas como eu estou falando em química orgânica, eu vou pegar um composto simples. O metano. CH3 com mais o hidrogênio vira o CH4. Nós temos a ligação covalente. Tá? Por algum motivo externo, essa ligação vai ser rompida, e quando eu rompo esse compartilhamento de elétrons, eu tenho CH3 mais o H. O H está com seu elétron livre, o CH3 está com seu elétron livre. Volta no tempo e espaço. Como é que eu chamo esse radical que tem apenas um átomo de carbono? Esse radical, ele é chamado de radical metil. Lembra dos radicais? Metil, metil, propil, butil. São esses radicais que vocês vão encontrar. Então, a primeira via do mecanismo de uma reação, quando você quebra a ligação, e cada um dos átomos que estava envolvido nessa ligação fica com seu elétron.
Se esse átomo fica com o seu elétron, eu tenho a formação dos chamados radicais livres, que são altamente instáveis. Então, o mecanismo de reação via homolítica. Homo igual, lítica quebra. Quebra igual, ou seja, cada átomo fica com o seu elétron. Esse é o primeiro mecanismo que você encontra. O segundo mecanismo, ele vai ser via heterolítica. Olha bem, anotem, tem mais coisa para vocês anotarem aqui embaixo. A cisão homolítica forma os chamados radicais livres. Cada átomo fica com seu elétron. Porém, nessa cisão heterolítica ou quebra heterolítica, vocês novamente vão perceber. Eu tenho os elementos A e B, tem uma ligação covalente entre A e B, está aqui lá em vermelho. Então, A e B estão fazendo a sua ligação covalente. Porém, o B ele é mais eletronegativo do que o A. Se o B é mais eletronegativo, lembra que eletronegatividade é uma tendência de atração dos elétrons, ou seja, o B é mais eletronegativo, carga negativa. Portanto, o A é mais eletropositivo. Eu tenho um par de elétrons. Esse par de elétrons ele vai ser mais atraído para o B. Aí o B ele fica com uma carga negativa. Repare que nós temos uma carga negativa. E o A fica com uma carga positiva. No exemplo anterior, eu tinha os chamados radicais livres. Não tinha carga positiva e não tinha carga negativa. Simplesmente eu tinha radicais livres, que era a valência livre que você encontrava. Agora, aqui não. Um dos elementos é mais eletronegativo, geralmente isso aqui é causado por calor, pressão ou catalisadores. O radical livre ele é provocado via luz, via incidência de luz ultravioleta. Então aqui eu tenho um cátion e tenho um ânion. Porém, na química orgânica eu não vou chamar a partícula de carga positiva de cátion e não vou chamar a carga negativa de ânion. Por isso eu estou pedindo para você anotar, porque isso não tem na sua apostila. A carga positiva, ela vai ser chamada de eletrófilo. Que nome estranho que é esse? Eletrófilo. Repare que filo significa amigo, tanto que você tem uma disciplina chamada filosofia. Sofia significa sabedoria. Filo significa amigo, amizade, atração pela sabedoria. Esse processo que você encontra na palavra filosofia. Eletrófilo, filo, amigo do elétron, que tem afinidade por elétron. Como o elétron tem carga negativa, quem pode atrair o elétron? Alguém que tem carga positiva. Portanto, o meu cátion, na química orgânica, vai ser chamado de eletrófilo, justamente porque ele tem afinidade pelos elétrons. Se ele tem uma carga positiva, para neutralizar essa carga positiva, eu preciso de uma carga negativa. Então, ele precisa atrair cargas negativas. Por isso que ele é chamado de eletrófilo. Já a partícula que tem carga negativa na química orgânica é chamada de nucleófilo. Professor, eu vou ter que saber essas duas palavras? Vai ter que saber. Primeiro, por quê? Em breve, nas aulas próximas, como eu falei, vocês vão ter 10 semanas de reações orgânicas a partir de agora, nos temas mais longos da reação. Se vocês analisarem de forma fria, a química orgânica se divide em 4 grandes grupos. Você já viu classificação de cadeia, hibridação, ligações sigma e pi. Segundo grande grupo, funções orgânicas com nomenclatura. Terceiro, isomeria plana espacial. E o quarto grande grupo, reações orgânicas, que demoram um tantão. Então, quando eu encontrar eletrófilo e nucleófilo, vocês vão encontrar as seguintes informações. Essa reação a seguir é chamada reação de substituição eletrofílica, adição nucleofílica, eliminação eletrofílica. Essas duas palavrinhas vão estar presentes na maioria das suas reações. Então, eletrófilo é o antigo cátion e o nucleófilo é o antigo ânion. Então, nucleófilo, filo, atração por núcleo. Como o núcleo é positivo, quem pode atrair alguém com carga positiva? Alguém que tem carga negativa. Porém, dou uma dica. Muitas vezes, na hora da prova, vai ficar com uma dúvida mortal. Nossa, ele está falando em eletrófilo, nucleófilo. Qual deles tem a carga positiva? Dou uma sugestão. Vou pegar o computador. Então, olha só. Vai fazer o seguinte, só colocar na tela branca. Minha tela branca aqui, ó. Mensagem subliminar, presta bem atenção. O eletrófilo
O eletrófilo... Eu vou escrever a palavrinha aqui, ó. O eletrófilo, duvido que você acerta qual é a carga do eletrófilo. Positivo. Então, dica prática, mensagem subliminar. Nossa, tem eletrófilo e nucleófilo. Qual que tem carga positiva? Autoexplicativa. A palavra eletrófilo pode ser transformada o T na carga mais. E aí fica fácil dar a resposta. Então, eletrófilo é aquele que tem carga positiva. Obviamente, nucleófilo tem a carga negativa. Essa seria a ideia. Então, o que é um eletrófilo? Se alguém ou alguma questão perguntar. O eletrófilo é uma partícula que tem deficiência em elétrons, ou seja, que perdeu elétron é um cátion. Já o nucleófilo é aquele que tem excesso em elétrons, ou seja, é o ânion. O ânion que ganhou os elétrons, ele está com excesso de elétrons, e o eletrófilo está com deficiência em elétrons. É importante, anotem, eu pedi para vocês anotarem que isso vai ser muito frequente nas próximas aulas, muito frequente. Esse assunto de eletrófilo e nucleófilo ele só vai aparecer na apostila 6. Estou adiantando um pouco o expediente, porque tem muita questão interessante que vai falar em eletrófilo, carga positiva, e nucleófilo, carga negativa. É importante que vocês dominem essas duas palavrinhas. Vou dar um exemplo aqui embaixo. Eu tenho o brometo de metila. Esse brometo de metila tem uma ligação covalente. Está lá a ligação covalente. Deixa eu colocar a ligação para vocês enxergarem ali. Essa ligação covalente, como o bromo é mais eletronegativo, ele fica com o par de elétrons e o carbono fica com a carga positiva. Como aqui tem carga positiva, o que esse íon é? Ele é um eletrófilo. E o que o íon negativo é? O nucleófilo. Um outro detalhe, é autoexplicativo. Algumas provas, principalmente o Enem. Então, agora que nós temos data, nós já temos um foco. Para quem está estudando de forma sempre constante, não vai ter problema nenhum. Inclusive, só postergou um pouco as datas. As provas geralmente eram feitas em outubro, agora vão ser jogadas lá para janeiro. Então, o eletrófilo e o nucleófilo. Esse carbono com carga positiva, ele pode aparecer principalmente no Enem com a expressão carbocátion. Carbocátion. É um cátion de carbono. Então, carbocátion é um carbono que tem carga positiva. E assim como você pode encontrar um carbônion, ou carbanium, como muitas vezes eles juntam as duas palavras. Carbônion é um carbono que tem carga negativa. Então, uma outra informação que você vai encontrar depois nos exercícios. Veja bem, o carbono que tem carga positiva numa reação orgânica é chamado de eletrófilo, e o carbono que tem carga negativa, ele é chamado de nucleófilo. Ponto. Resolve os nossos problemas. Então, quando... Exatamente. Então, o Gabriel perguntou assim, os elétrons vão para a direita, pois o tal é mais eletronegativo? Sim. Inclusive, outra ideia, se vocês quiserem até anotar, quem são os 10 elementos mais eletronegativos da tabela periódica? Eu vou colocar aqui na tela, que fica mais fácil para vocês entenderem. Então, até interessante que vocês anotem, só chama a tela aqui, tela branca, está aqui, ó. Os 10 elementos mais eletronegativos, flúor, oxigênio, nitrogênio, se vai melhor aqui, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, opa, aqui é o tracinho, esse está feio aqui, pronto, melhorou. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo e iodo, aí você vai encontrar enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Anote em qualquer canto da apostila. Quais são os 10 elementos mais eletronegativos da tabela? Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo e iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Então, a pergunta que o Gabriel fez ali, ó, foi a seguinte: como é que eu vou saber quem que é o mais eletronegativo? Então, quanto mais à sua esquerda, quanto mais próximo do flúor, maior a eletronegatividade. Portanto, esse elemento eletronegativo puxa o par de elétrons para ele. Então, essa é a ideia para formar o eletrófilo e o nucleófilo. Então, por exemplo, entre uma ligação entre oxigênio e bromo, quem seria o mais eletronegativo? O oxigênio. Então, o oxigênio teria uma carga negativa, o bromo teria carga positiva. O bromo seria o eletrófilo, o oxigênio seria o nucleófilo. Assim que vai funcionar esse material. Então, feita a resposta, vamos continuar. Então, aí só voltar um pouquinho aqui, ó. Volta aqui. Então, essas duas telas, embora
esse material já está disponível para você lá no seu caderno do Amais. É importante que vocês compreendam esses materiais. Ali no CH3, como que eu veria eletronegatividade ou não tem como? No CH3, sim, aqui, ó, a ligação ocorre entre carbono e bromo. Olha só, entre o carbono e o bromo, quem é o elemento mais eletronegativo? É o bromo. Então, o bromo fica com a carga negativa e o carbono fica com a carga positiva. Então, o carbono é o eletrófilo, o bromo é o nucleófilo. Então, vai depender muito desse sistema. Então, a ideia da diferença de eletronegatividade está na ligação. Então, eu tenho uma ligação, a ligação está ali. Como bromo e carbono, o bromo é mais eletronegativo, ele está mais à esquerda daquela tabelinha que eu mostrei, ele fica com o par de elétrons, fica com a carga negativa, e o carbono fica com a carga positiva. Positivo é o eletrófilo, negativo é o nucleófilo. É uma questão de vocês se acostumarem. Bem, quando vocês estudaram ácidos, quando você estudou ácido, você viu outros conceitos de ácido. Você lembra assim, Arrhenius. Ácido é uma substância que na água libera o íon H+. Base é uma substância que libera o íon OH-. Mas quando eu estou falando em carga positiva e carga negativa, existe um conceito bem moderno chamado teoria de Lewis. Você já viu essa aula quando aprendeu ácidos. Então, essa aula sobre teoria de Lewis você já viu. De qualquer maneira, eu trago para essa aula porque isso vai ser importante também. Então, voltando. Se quiser anotar, anote. Então, é bom anotar, é bom deixar isso sempre registrado, pelo simples fato. A aula é dessa semana, porque lá quando estiver em novembro, lá quando estiver em dezembro, e você quiser revisar alguns assuntos, cadê essa anotação? E pode ter muita gente que tem um caderno assim. O anterior era história, tem história, química, a outra é filosofia. Quero ver se vocês acharem depois, lá em outubro, novembro, onde estão essas anotações. Para quem é organizadinho, que tem um caderno de química, de história, de geografia, fica mais fácil. Mas, de qualquer maneira, eu trago as informações para a aula para evitar problemas. O que é um ácido de Lewis? Toda espécie capaz de receber um par de elétrons. Ácido, segundo o conceito de Lewis, é aquele que recebe o par de elétrons. E aí fica fácil. E o que é a base de Lewis? A base de Lewis é aquela que doa o par de elétrons. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se conserva. Ácido é aquele que recebe o par de elétrons e base é aquela que doa o par de elétrons. Por que eu fiz esse comentário? Porque, pelo simples fato, você já viu o eletrófilo e o nucleófilo. Eletrófilo de carga positiva, nucleófilo de carga negativa. Todo cátion é um ácido de Lewis. Se todo cátion é um ácido de Lewis, então significa que o eletrófilo é um ácido de Lewis. Assim como todo ânion é uma base de Lewis. Aquele nucleófilo é uma base de Lewis. Então, isso é importante pelo simples fato. Se você anotou alguma coisa, quiser até anotar aqui, ó, eu acho até mais fácil. O eletrófilo é aquele que tem deficiência em elétrons, ele é o ácido de Lewis. Ácido. O nucleófilo é aquele que tem carga negativa, é a base de Lewis. Por que isso me preocupa? Porque a Federal do Paraná já colocou em uma das suas aquelas questões da Federal que são clássicas. Considere os itens 1, 2, 3, 4 e 5. Aí ele vai mostrar uma reação orgânica, vai ter uma carga positiva e vai ter uma carga negativa. Aposto com vocês, está gravado. Se aparecer uma reação de química orgânica, ele vai falar em eletrófilo e nucleófilo. Vai falar em carga positiva e carga negativa, só que ele vai colocar no outro item. Esse eletrófilo se comporta como um ácido de Lewis. Verdadeiro, porque a carga positiva é o cátion, todo cátion é um ácido de Lewis, assim como toda carga negativa é uma base de Lewis. Então, essa é a ideia que você tem. Para quem não notou, eu coloco novamente aqui os nossos conceitos. Segundo Lewis, ácido é aquele que recebe o par de elétrons. Base é aquela que doa o par de elétrons. Aí tem duas dicas práticas. Um ácido de Lewis é aquele que não tem elétrons livres no átomo central, não tem elétrons livres no átomo central, e B é base. Então, cadê aqui? A de ácido e B de base, perfeito. Então, ácido de Lewis é aquele que recebe o par de elétrons, base é aquela que doa o par de elétrons. Então, naquele exemplo anterior, eu fiz questão de colocar o A e o B, A de ácido, B de base. Mas o A que fica com carga positiva, o B com carga negativa, pode ter uma letra qualquer. Mas aqui temos a nossa resposta.
Todo cátion é um ácido, assim como todo ânion é uma base. Anotaram? Vamos continuar. Agora, em cima disso, aqui é um exemplo que não interessa agora. Posso pular sem problemas. Reações e substituição. Então, o que você precisa saber para a aula de hoje? Numa reação de substituição, alguma coisa vai ser... Professor? Opa, pode falar. Professor? Pode falar. Você pode voltar no slide anterior, que eu queria anotar uma coisa rapidinho, por favor? Sem problemas. Aqui na teoria? Aqui? Isso. Perfeito, Aqui. pode anotar. Todo ânion é uma base, isso? Todo ânion é uma base de luz, todas, exceções. Então, aqui tem aqui, ó, Tá bom, obrigado. OH-, Cl-, e todo cátion é um ácido de luz, isso sem exceções. Certo, era só isso mesmo, obrigado. Fechou. Vamos continuar. Aí, o que você tem? Vamos só parar aqui, pula, aqui. Numa reação de substituição, alguma coisa é substituída. Só para você ter uma ideia, nessa frase, 1/4 da aula de hoje você já matou. 1/4 de todo o sistema da aula de hoje você já mata, porque numa reação de substituição, alguma coisa vai ser trocada. Porém, quais são as principais funções que podem ser trocadas? As principais funções que podem ter as chamadas reações de substituição estão mostradas aqui. Alcanos, o benzeno e seus derivados. Só que alcanos e o benzeno são hidrocarbonetos. Aletos de alquila, álcoois e ácidos carboxílicos. No aula de hoje, nós vamos estudar essa parte aqui e esses aletos de alquila. Bom, na semana que vem você vai encontrar o benzeno e lá na apostila 7, lá no livro 7, álcoois e ácidos carboxílicos que tem uma reação chamada de esterificação. Eu falo que de todas as reações orgânicas, a que mais aparece em prova é exatamente a reação entre um ácido e um álcool. Ácido e álcool vai produzir um éster, por isso que é chamado de esterificação, mas difícil para depois. O que me interessa agora são os alcanos. Doutor, alcano, eu já vi essa palavra alguma vez na minha vida, já. Alcanos são hidrocarbonetos que têm apenas simples ligações. Alcanos, simples ligações. Semana que vem você vai ver benzeno, na terceira semana também os benzenos, só que os seus derivados. Então, nas próximas 3 semanas, contando com essa, alcanos e benzeno. Para trocar muito em prova, muito. Então, eu posso quase apostar para vocês que uma das questões da Federal do Paraná vai ter alguma coisa falando sobre esses dois. No Enem, pelo menos umas 2 questões. Eles adoram, é um assunto importante para a nossa parte de química moderna. Então, alcanos e os compostos benzênicos é o nosso objetivo. Então, título da aula de hoje, agora eu posso começar a nossa aula. Então, todo esse material que eu fiz de forma anterior era para trabalhar como pré-requisito. Então, alcanos. Alcanos são hidrocarbonetos que apresentam apenas simples ligações. Eu tenho um esquema aqui embaixo, não é só para você encontrar. Olha só. Numa reação de substituição, alguma coisa é substituída. O que eu vou substituir num alcano? Peraí, alcano só tem carbono e hidrogênio. É um hidrocarboneto. Só tem carbono e hidrogênio. Adivinha o que eu vou trocar nesse alcano? O carbono ou o hidrogênio? Pense um pouquinho. Vamos colocar raciocínio em ordem. Então, se eu vou trocar alguma coisa, eu tenho só carbono e hidrogênio. Se é uma reação de substituição, eu vou trocar quem? Pense um pouquinho. O carbono ou o hidrogênio? Sempre você vai trocar o hidrogênio, que é uma lógica. Se tirar o carbono do composto orgânico, não é mais química orgânica, passa a ser um outro tipo de reação. Então, 2 frases, metade, 50% do assunto teórico da aula de hoje você mata agora. Olha só, eu vou insistir nessas frases até o final da nossa aula. Toda reação de substituição tem que ter uma troca. Alguma coisa tem que ser trocada. Agora, o que eu vou trocar num alcano ou num composto benzênico? O carbono ou o hidrogênio? Sempre você vai trocar o hidrogênio. Então, aqui embaixo eu tenho um esquema geral. Tem o carbono com simples ligações, portanto, é um alcano. Esse A, ele se comporta como se fosse o hidrogênio. Então, o que acontece com esse hidrogênio? Esse hidrogênio sai, alguém da outra substância vai atrair esse hidrogênio. Então, repare que esse A, ele pegou o Y, formou o par AY, e esse X que estava presente aqui, ó, ele entra no lugar do A. É uma troca. É uma reação de troca, é uma reação de substituição. Num alcano, presta bem atenção, num alcano eu vou trocar sempre o
hidrogênio. É sempre o hidrogênio que vai ser trocado. Então, esse hidrogênio ele precisa de alguém de uma outra substância, forma um par, e aquela estrutura que sobra entra no lugar do A. No começo da aula perguntaram assim, professor, mas é qualquer hidrogênio? Não. Temos algumas escolhas depois, em reações com alcanos maiores, em que você tem uma preferência do tal do hidrogênio. Mas já já a gente vai começar. Então, vejam bem, para não esquecer. Numa reação de substituição, eu vou fazer uma troca. Doutor, mas vou trocar quem? Eu vou trocar sempre o hidrogênio do alcano. Foi uma pergunta que você já está se fazendo. Doutor, mas vou trocar o hidrogênio por quem? Aí você vai ter uma série de reações com nomes. Halogenação. Vou trocar o hidrogênio por um halogênio. Nitração. Vou trocar o hidrogênio por um grupo nitro. Sulfonação. Vou trocar o hidrogênio por um grupo ácido sulfônico. Então, o título, o subtítulo, vai mostrar o que vai trocar. Aí tem um outro processo. Toda reação orgânica, ela tem um mecanismo. Esse mecanismo não está presente no material de vocês, mas eu quero mostrar. Não precisa anotar. Não precisa, só para vocês entenderem a lógica. Quando eu falo em mecanismo, olha só, a primeira reação que eu vou trabalhar, aqui é bom anotar, desculpe, adiantei a tela. Halogenação. Eu vou só voltar um pouquinho aqui, para colocar a nossa matéria em dia. Numa reação de substituição de alcanos, alcano só tem carbono e hidrogênio. Eu vou trocar. Mas você vai trocar o quê? Eu vou trocar sempre o hidrogênio. Mas eu vou trocar o hidrogênio por quem? Aí você vai trocar o hidrogênio por um halogênio. Essa reação é chamada de halogenação. Tem toda uma parte escrita, mas eu vou fazer a leitura porque é importante. Os alcanos realizam reações via substituição com radicais livres. Quando eu falo em radicais livres, eu estou fazendo um mecanismo homolítico ou heterolítico. Vocês anotaram? Dá uma olhadinha no teu papelzinho aí. Quando eu tenho radicais livres, eu tenho a cisão ou a quebra homolítica, via radicais livres. A reação inicia-se com a formação do radical livre, altamente instável, na presença de luz e calor, que rompe a ligação carbono-hidrogênio, gerando um radical alquila. Esse radical alquila é o metil, o etil, o propil, o butil, esses radicais orgânicos que você já estudou, que ataca a molécula do reagente para formar o produto substituído. De uma forma simples e visual. Eu tenho o metano. Tá aqui o metano, tem o carbono no centro e tem 4 hidrogênios. Aí vem a primeira pergunta. Esse carbono tem 4 hidrogênios. Alguém fez essa pergunta no começo, não lembro quem é aqui, mas de qualquer maneira. Aquele carbono ele tem 4 Hs. Qual desses 4 hidrogênios eu vou escolher para fazer a devida troca? Volta no tempo e espaço. A primeira aula do ano, aí não tem desculpa porque você estava em sala, era aula presencial. Porque a gente já teve aula presencial alguma vez na vida já. Faz tanto tempo que a gente está em casa que a gente esqueceu das aulas presenciais. Mas, de qualquer maneira, tem uma propriedade do carbono chamada ligações equivalentes. Todas as 4 ligações que o carbono realiza são iguais. Portanto, o carbono está fazendo 4 ligações, as 4 ligações são iguais, significa que os 4 hidrogênios são iguais. O que acontece? Não sei se dá para ver bem aí, mas eu vou destacar aqui. Ó. Esse hidrogênio pega o átomo de cloro, perceba que o H pega o átomo de cloro para formar o quê? O HCl. Então, aquele hidrogênio pega o cloro para formar o HCl. O que sobra? Sobra aquele CH3 e sobra esse cloro. Então, o que vai acontecer? Esse cloro, ele vai entrar no lugar do hidrogênio. Simples. Então, numa reação de substituição, eu vou insistir nisso. Eu vou até ser meio prolixo, mas é importante que vocês compreendam. Numa reação de substituição, alguma coisa vai ser substituída. O que eu vou substituir nesse alcano? O carbono ou o hidrogênio? Sempre é o hidrogênio. Então, esse hidrogênio vai sair, mas alguma coisa vai ter que tomar seu lugar. E quem que entra no seu lugar? O cloro. Aí você vai ter a formação do HCl mais o cloreto de metilo. Ponto. Olha, se vocês tiverem qualquer dúvida, parem. Agora eu tenho tempo para isso. Parem, perguntem, vão fazendo as suas indagações. Então, o que vocês compreendem numa reação de halogenação? Eu vou trocar o hidrogênio por um halogênio. Quais são os principais halogênios que você vai encontrar? O F2, o Cl2, o Br2 e o I2. São os 4 grandes halogênios que vocês vão encontrar nas reações. É um negócio bem simples.
Numa reação de substituição, eu troco o H por um halogênio. Agora, um detalhe técnico, isso aqui não tem no material de vocês, mas também não precisa anotar, é só para vocês compreenderem. Quando eu falo em radicais livres, eu preciso ter uma reação que se retroalimenta. Como assim? Quer ver? Eu vou colocar aqui. Na nossa reação, eu vou pegar o metano. O metano está aqui. O metano está cá. Então, repare que eu tenho carbono e ao redor desse carbono eu tenho 4 hidrogênios. A pergunta que eu faço é, todos esses 4 hidrogênios são iguais? 4 hidrogênios desse metano são todos iguais? São todos iguais, pelo simples fato do carbono ter ligações equivalentes. Professor, tem uma ligação estranha ali, ó, tem uma ligação tracejada, tem uma ligação mais gordinha ali, ó. O que são essas ligações? Como posso diferenciar a halogenação de uma substituição e da adição? Com o passar do tempo, vocês vão perceber que a adição, ela tem que ter uma dupla ou uma tripla ligação. Quem fez a pergunta, uau. Então, como é que eu vou saber quando que é uma adição e quando que é uma substituição? Reparem que na substituição, aqui, ó, os 2 átomos de cloro, eles poderiam entrar nesse carbono? Não dá. Se eu colocasse esses 2 átomos de cloro, meu carbono teria 6 ligações, ele seria hexavalente, e isso não é permitido. Agora, quando eu tenho uma dupla ou uma tripla ligação, essa dupla ou tripla pode se romper, e aí eu posso ter adição. Pergunta boa, Val. Como é que eu vou saber quando que é a substituição e quando que é a adição? Com o passar do tempo. Numa reação de adição, eu preciso ter um alvo. Eu preciso de uma dupla ou uma tripla ligação. Essa pergunta que o Alan fez, eu ia perguntar depois, na apostila 6. Na 6 que vocês vão... Aliás, minto. Na última aula dessa apostila já começa as reações de adição. Mas a pergunta é boa. Como é que eu vou saber quando que é adição e quando que é substituição? Se fosse adição, os 2 átomos deveriam entrar no composto orgânico. Só que o meu carbono só faz 4 ligações. Se eu colocar mais 2 átomos de cloro, daria 6, então não é permitido. Agora, se eu tivesse uma dupla ligação, se eu tivesse uma tripla ligação, aí sim eu poderia fazer uma adição, mas aqui não posso. Então, eu tenho 4 hidrogênios. Qual dos 4 hidrogênios eu vou escolher? Qualquer um deles. Professor, mas e essas ligações esquisitas? É que o carbono ele é tetraédrico, ele faz uma ligação espacial. Então, essa ligação tracejada, essa ligação mais gordinha, significa que essas ligações não estão no plano. É o único significado. Significa que um hidrogênio está para frente do plano e o outro está lá para trás do plano. É só isso, mas é uma ligação simples qualquer. Então, o que vai acontecer nessa reação? Então, presta bem atenção aqui. Ó. Eu vou escolher qualquer um desses hidrogênios, não importa qual seja. E aí, a primeira substância a ser formada é um HCl. Então, reparem que nessa reação, houve a formação do ácido clorídrico. Depois que vocês pegaram os exercícios da apostila, umas questões que vão falar assim, na reação de substituição de um alcano com halogênio, o meio fica ácido. Verdadeiro. Toda reação de halogenação de alcano vai formar um ácido. Ou HF, ou HBr, ou HCl, ou HI. Vai formar sempre um ácido. Mas o que? Aí repare que o H saiu, aquele cloro, ele entra no lugar, entra no lugar daquele hidrogênio. Aquele cloro, pronto, ficou melhor. Aquele cloro que está sobrando entra no lugar do hidrogênio para formar o quê? Aí você vai ter um CH3, Cl. Pronto, resolvido o material. Tá meio garranchudo aqui, que tem que escrever a mão livre e fica balançando aqui no quadro. Mas de qualquer maneira, o H pega o cloro e o cloro que está sobrando entra no lugar do hidrogênio. É uma reação de substituição, formando o quê? O HCl mais o CH3Cl. Seção revisão. Vamos ver se vocês conseguem lembrar que função química é formada quando eu tenho um halogênio preso ao carbono. Quando o halogênio está preso ao carbono, eu tenho um haleto ou haleto orgânico. Mais revisão ainda. Como é que é o nome desse composto químico? Como é que você daria nome para esse composto químico? Eu tenho cloro, um átomo de carbono, MET, simples ligações anterminação O. Portanto, eu vou ter o cloro, metano ou cloreto de metila. Perfeito. Agora, colocou o cloreto de metila, os 2 nomes estão corretos. Professor, isso é importante? Porque agora entra as questões de vestibular. O vestibular vai cobrar sim de vocês. O metano reage com cloro, ele pode ter todas as indicações. Metano reage com cloro num processo de reação de substituição, formando... Aí tem as letras A, B, C, D e E. Qual é o produto formado nessa reação?
cloreto de metila ou clorometano. Professor, mas vou esquecer no dia da prova. Não precisa, veja bem. Tem um cloro, tem um carbono. Um carbono mete, você consegue descobrir ou por clorometano ou por cloreto de metila. Tem cloro e tem metil, portanto, cloreto de metila. Resolve. Então, ela fez a resposta correta. Essa é a primeira reação. Portanto, mas é só fazer a troca? Não. Vocês viram ali na parte escrita que quando eu tenho alcanos na halogenação é via radicais livres. Então, o que eu vou colocar aqui na tela não é para anotar, é só para vocês entenderem o que acontece na vida, na ciência. Que a ciência não. Ah, o H sai, mas por que o H sai? Por que o cloro? Então, você vai ter alguns conceitos básicos em cima desse material. Por que é cloreto de hidrogênio? Opa, boa pergunta aqui, ó, Gabriel Rodrigues. Ácido somente é chamado ácido quando é colocado em solução aquosa. Se vocês observarem algumas vezes, esse HCl, deixa eu colocar aqui pequenininho aqui, ó, ele está na forma gasosa. Então, quando você tiver o HCl, o HBr, o HI na forma gasosa, não é ácido. Ácido, segundo Arrhenius, é qualquer substância em solução aquosa. Portanto, se você tiver HCl na forma gasosa, ele não é ácido clorídrico, é cloreto de hidrogênio, brometo de hidrogênio, fluoreto de hidrogênio e iodeto de hidrogênio. Só vai virar ácido quando eu coloco ele em água. Então, veja bem, essas reações geralmente envolvem luz e calor. Geralmente essas reações ocorrem a 300 graus Celsius. E a 300 graus Celsius não tem água líquida. Logo, eu vou formar o HCl. Se eu colocar esse HCl na água, aí sim ele vira ácido clorídrico. Então, aqui, ele é o cloreto de hidrogênio. Se eu colocar o cloreto de hidrogênio na água, aí sim vira o ácido clorídrico. Boa pergunta aí, Gabriel. Então, vou continuar. Agora, o mecanismo funciona assim, ó. Não precisa anotar, só para vocês compreenderem. O mecanismo, ele funciona da seguinte forma. Primeiro passo, a iniciação. Talvez você já deve ter lido ou ouvido alguma coisa sobre radicais livres no nosso organismo. Pessoas que são submetidas à exposição frequente do sol. Quando, sei que esse ano não vai acontecer, nem ano que vem, mas quando você estiver de férias, a gente não vai ter mais férias agora, você está no litoral, praia, você sabe dos riscos que o sol causa na nossa pele. Então, você sabe, já é coerente, você passa protetor, bloqueador solar, aquelas coisas do gênero. Para quem tem a pele mais sensível como a minha, eu tenho que usar um bloqueador 93 camadas. Mesmo assim, ainda sai meio rosa, porque fica camarão rosa quando está da água quente. Aí você vai para a praia, geralmente você acorda cedo, 6 horas, 7 horas vai para a praia, 9h30, 10 horas está voltando, porque naquele horário das 10 horas até as 4 horas da tarde é um período perigoso, muita incidência de luz. E o que essa luz causa na pele, causa no nosso organismo? Quebra de ligações. E essa quebra de ligações forma os radicais livres. Repare que o cloro é a mesma reação, deixa eu só botar um pouquinho aqui, ó. Essa mesma reação aqui. O metano vai reagir com cloro, só que via mecanismo. Primeiro procedimento. A luz quebra a molécula de cloro, formando 2 átomos de cloro. Esses 2 átomos de cloro são altamente instáveis. Altamente instáveis. Eles estão loucos para reagir. E aí o que acontece? Esse radical livre vai atacar a primeira molécula que aparece na frente. E qual é a primeira molécula que você tem? O metano. Então, esse cloro reage com metano, tira o hidrogênio do metano para formar o HCl. Só que agora, em contrapartida, o elétron passa para o radical metil. O metil agora é o radical altamente instável. O que esse radical vai fazer? Ele vai atacar uma outra molécula de cloro. Então, o radical metil ataca a molécula de cloro, formando o CH3Cl, que é o cloreto de metila, mais o Cl, que é o radical. Aí esse cloro aqui, ó, ele vai atacar outra molécula de metano, formando o radical metil. O metil ataca outra molécula de cloro e forma outro cloro. E esse processo, ele se propaga, porque é chamado de propagação. Por isso que essas reações, elas precisam frequentemente ter a luz ultravioleta no processo. Porque se você colocar o primeiro feixe de luz, vai quebrar o cloro vai pegar o metano, vai formar CH3. Esse CH3 aqui, ó, vai pegar esse cloro e vai formar o cloreto de metila. E aí a reação acaba, uma molécula só reage, acabou. Como eu preciso que todas as moléculas cheguem ao final, eu preciso de uma produção industrial, eu preciso de radiação constante.
preciso que sempre a luz esteja presente. Por quê? Porque eu tenho que formar esse cloro aqui, ó. Porque esse cloro vai atacar o metano, vai formar o metil ataca o cloro, forma outro cloro. Então, eu tenho um processo cíclico, a propagação. E esse cloro aqui, ele funciona como catalisador. Repare que o cloro está sendo usado, mas ele está sendo devolvido. Esse mesmo cloro pode pegar o metano, formando várias outras moléculas do cloreto de metilo. Então, isso é um processo chamado mecanismo. Não se preocupem, que isso não é cobrado em prova, isso é cobrado em curso superior. Então, para quem pretende fazer alguma coisa ligada à área médica, à área biológica, à área de exatas, vai mexer com esses processos chamados mecanismos. O mecanismo está presente de uma forma muito, muito íntima da matéria. Então, eu só vou mostrar como as coisas funcionam. Só que de maneira prática, que é o que me interessa agora, de maneira prática, é isso daqui. É isso que me interessa. Eu quero que vocês entrem na faculdade. Esse é o meu grande objetivo. Então, o H pega o cloro, o outro cloro entra no lugar. Pronto. Temos a reação de substituição. Quero ver se vocês compreenderam. Vou te dar uma outra reação. Aliás, colocamos aqui, ó. Aliás, só um pouquinho, voltar aqui, ó. Volta para cá, pronto, aqui. Repare que naquela primeira reação, deixa eu só voltar um pouquinho mais aqui. Aqui, ó. Nessa reação, eu escolhi um dos hidrogênios. Um dos hidrogênios pegou o cloro, formou o HCl e o cloreto de metilo. Professor, e se eu colocasse excesso de cloro? Se eu colocasse muitas e muitas moléculas do Cl2, eu poderia substituir os outros átomos de hidrogênio também? Sim. Se você colocar excesso de cloro, muito mais átomos de cloro do que necessitaria nessa primeira substituição, eu posso fazer isso aqui, quer ver? Falta o mecanismo, aqui. Quando eu tenho excesso do cloro, eu posso ter várias outras substituições. É o que acontece no primeiro exemplo. Então, lembrei, o metano, que é aquela reação que eu fiz, ele pegou um átomo de cloro, formou HCl. O outro cloro entrou e formou H3C ou CH3Cl. Só que repare que aqui eu ainda tenho 3 hidrogênios. E se eu tenho excesso de cloro, esses 3 hidrogênios também podem ser substituídos. Só que eles vão ser sendo substituídos uma vez em cada etapa. Então, o que acontece na segunda etapa? Esse produto orgânico, o cloreto de metila, reage novamente com cloro. Um dos hidrogênios pega o cloro para formar o HCl. E aí, o outro cloro entra para formar H2CCl2, o diclorometano. Só que ainda tenho 2 átomos de hidrogênio. O que acontece na terceira etapa? Na terceira etapa, esse produto reage com cloro, um dos Hs pega o cloro para formar o HCl, formando o HCCl3. Aqui para um pouquinho. Eu tenho triclorometano, e esse triclorometano é chamado de clorofórmio, um solvente orgânico muito, muito usado na indústria química. O clorofórmio, por curiosidade, ele foi um dos primeiros anestésicos que a medicina utilizou. Então, se você cheirar clorofórmio ou éter, você desmaia em questão de poucos segundos. Só que o problema é que o clorofórmio, ele é um solvente muito poderoso, ele dissolve parte interna do nosso corpo. Então, ele foi usado como anestésico, mas rapidamente foi retirado, justamente porque ele causava danos irreversíveis ao nosso organismo. Vou continuar. Ainda tem um H. Se eu quiser tirar esse último H, eu vou fazer a última reação de substituição. Esse hidrogênio reage com um átomo de cloro para formar o HCl, o outro cloro entra no lugar para formar o tetracloreto de carbono ou tetraclorocarbono. Então, o que acontece numa reação de substituição? Posso trocar um hidrogênio, posso trocar 2, 3, 4, 5, quantos hidrogênios eu tiver. Sorte na prova. Geralmente, vocês vão ver depois nos exercícios que a maioria das questões fala em monossubstituição. Monossubstituição, ou seja, apenas um dos hidrogênios vai ser trocado. Porém, cuidado com o comando, que ele pode fazer uma monossubstituição ou uma substituição total. Todos os hidrogênios podem ser trocados por cloros, por bromos, por iodos, por átomos de flúor, numa halogenação. Fechou? Veja bem. Aí eu vou continuar. Vou desafiar vocês agora. Vou pegar uma cadeia um pouquinho maior. Eu vou pegar o etano. O etano vai reagir com cloro. Professor, agora tem 2 carbonos. É aí que entra o nosso grande desafio da aula de hoje. Agora começa a parte, digamos, mais complicada. Até agora, quer ver? Cronometre. Numa reação de substituição, alguma coisa vai ser substituída. Quem vai ser substituído? O hidrogênio.
Bom, acabou a nossa matéria até então. Só que agora eu tenho etano. Ao redor do etano eu tenho 6 hidrogênios. A pergunta que eu faço é, será que esses 6 hidrogênios são todos iguais? Será que eu posso escolher qualquer um dos 6, tipo unidunité, salaminguê, ou tem algum hidrogênio especial que eu vou utilizar primeiro? Aí, para dar essa resposta, é muito simples. Você vai classificar esses carbonos em primários, secundários, terciários e quaternários. Se vocês forem analisar, aquele carbono da ponta esquerda, ele é um carbono primário. E esse carbono da ponta direita, ele também é primário. Ou seja, os dois carbonos são iguais. Se os dois carbonos são iguais, se os dois carbonos forem iguais, significa que os 6 hidrogênios são diferentes. Então, quer dizer que, se tivesse um carbono primário e um carbono secundário, esses dois carbonos seriam diferentes? Sim. Se tiver um carbono primário e um secundário. É o próximo exemplo. Um primário e um secundário são dois carbonos diferentes. Vai existir um carbono que é preferencial e um que não é preferencial. Deixa para depois. O que me importa, por enquanto, aqui é o seguinte. Eu tenho dois carbonos iguais, ambos são primários e ambos são iguais. Portanto, os 6 hidrogênios são todos iguais. E o que vai acontecer nessa reação? Escolha qualquer um deles. Doutor, eu escolho, sim, unidunité, salaminguê. Eu vou pegar esse da ponta, que é mais fácil para a gente mexer. Eu vou pegar, opa, um pouquinho aqui. Pronto. Então, vamos fazer o seguinte. Esse hidrogênio da ponta pega o cloro para formar o quê? O HCl. Forma o cloreto de hidrogênio ou ácido clorídrico se tiver em água. Mais o quê? Esse carbono da ponta esquerda foi apenas um mero espectador, então ele vai formar o CH3, aí o outro carbono CH2 e o Cl. Pronto, resolvido o processo. Então, o que eu vou formar nessa reação? Então, numa prova de vestibular, olha só, uma prova de vestibular eles vão fazer o seguinte, o etano, CH3 reage com cloro, Cl2, 2 átomos de cloro, num processo de uma reação de substituição. Identifique a alternativa que mostra o produto orgânico formado nessa reação. Aí o produto orgânico é esse daqui. Qual é o nome desse composto orgânico? Se vocês quiserem responder aí, respondam. Vamos interagir um pouquinho, que muita gente fica só assistindo, vai escrevendo a resposta. Mas se eu escrever errado, não tem problema. Eu prefiro 1 milhão de vezes que vocês errem agora do que errem depois, no momento que você está sentado fazendo a prova. Então, o que acontece? Eu tenho um cloro. Então, se eu tenho um cloro preso a um carbono, eu tenho um haleto. Qual é o nome desse composto orgânico? Pode me dar duas nomenclaturas. Ou o nome oficial, ou o nome usual. Qualquer um dos dois resolve o nosso processo. A gente está colocando aí, ó. Cloretano, todos estão corretos, tanto o Alan quanto o Gabriel. Cloroetano ou cloreto de etilo. Então, você vai olhar no conjunto de alternativas. Professor, como é que eu vou saber qual é a resposta? Porque só tem uma resposta que tem cloro com 2 carbonos. Cloroetano ou cloreto de etilo. Professor, mas é só isso? Só isso. E aí fica um alerta. Nas últimas 5 edições da Federal do Paraná, nós temos 9 questões de química em cada uma dessas provas. Geralmente, por incrível que pareça, vocês têm lá com a matéria do Jamal a físico-química. Nossa, termoquímica, cinética, eletroquímica é um assunto difícil, é. Só que, por incrível que pareça, a maior fonte de erros que você encontra nessas provas da Federal está na química orgânica, por falta de atenção. Então, lembrem, não tem conta nenhuma, mas eu preciso que vocês interajam com lógica. A lógica é muito importante nesses materiais. Então, o que nós vamos trabalhar? Aqui eu tenho cloreto de etila ou cloretano, um dos dois. Vou desafiar vocês mais um pouquinho. E se eu pegasse uma cadeia um pouquinho maior? Eu peguei o metano, que tinha 4 hidrogênios, os 4 hidrogênios eram iguais. Peguei o etano, que era o exemplo anterior, que tinha 2 carbonos primários, os 2 carbonos eram iguais. Agora vem o desafio maior. Eu tenho propano. Nesse propano eu tenho 3 com mais 3 com mais 2, eu tenho 8 hidrogênios. Todos esses 8 hidrogênios são iguais? Aí vem a pergunta-chave, a parte mais difícil da aula de hoje, difícil entre aspas, a parte mais difícil da aula de hoje vem aqui. Como é que eu vou saber agora se esses carbonos eles são iguais ou são diferentes? Classifique-os em primários, secundários, terciários ou quaternários. Vem que o carbono quaternário ele não vai aparecer aqui, porque o carbono quaternário não tem H para fazer a troca. Então, só vai me preocupar os primários, os secundários e os terciários.
Nessa cadeia, se vocês analisarem, deixa eu colocar por cores aqui, ó. Vou colocar o carbono central vermelho, deixa eu colocar de cor aqui, e vou colocar esses carbonos das pontas como carbonos azuis. Pronto, fica mais fácil para vocês observarem. Esse carbono azul da ponta esquerda, ele é um carbono primário, concordo? Esse carbono central, ele está preso a dois outros carbonos, ele é um carbono secundário. E esse carbono da ponta direita, ele é um carbono primário. Ou seja, eu tenho dois carbonos diferentes. Esses dois das pontas são exatamente iguais, porque são carbonos primários, e esse carbono central é um carbono secundário. Outra pergunta-chave. Vocês quase mataram já metade das questões da sua apostila e dos vestibulares. Só que aqui vem uma outra pergunta. Eu vou até trazer depois alguns exercícios para vocês trabalharem. Eu quero saber quantos compostos orgânicos diferentes vão ser formados por uma monossubstituição desse propano. Professor, como é que eu vou responder uma questão dessas? É muito simples. Quantos carbonos diferentes eu tenho no propano? Professor, eu tenho dois carbonos diferentes, o primário e o secundário. Pois bem, eu tenho dois carbonos diferentes, haverá formação de quantos compostos orgânicos diferentes? Dois. Quais seriam esses dois compostos? Aqui eu vou colocar de forma um pouquinho mais fácil. Dá para ver o carbono secundário dá. Então, vejam bem. Vou trocar um desses hidrogênios, vou trocar o hidrogênio de cima no carbono secundário, e aí eu poderia escolher qualquer um desses carbonos nas extremidades como sendo o meu carbono primário. Não importa qual seja. Carbono primário aqui ou carbono primário ali. Então, repare que eu tenho dois radicais diferentes. Eu tenho a formação do radical isopropil aqui e o radical N-propil aqui. Existem duas posições diferentes para o meu carbono. Existem duas posições diferentes, significa que eu vou ter dois compostos diferentes nessa reação. Próxima pergunta. Vamos começar a complicar um pouquinho a nossa vida. Mas complicar um pouquinho. Olha só, volta. Vou insistir. Numa reação de substituição, alguma coisa vai ser substituída. O que eu vou substituir? O hidrogênio. Porque nesse caso, eu tenho dois carbonos diferentes e existem dois hidrogênios diferentes. Um do carbono secundário e um hidrogênio do carbono primário. Próxima pergunta, que é uma pergunta-chave. Qual desses dois carbonos libera o hidrogênio com mais facilidade? Ou qual dos carbonos não quer liberar o hidrogênio ou libera com menos facilidade? Porque eu tenho isso também? Tem. E aí, antes de eu colocar a matéria, vocês estão acompanhando pela apostila, já tem uma frase lá, terciário, secundário e primário, mas eu não quero que vocês decorem, eu quero que vocês compreendam. Então, uma pequena analogia. Provavelmente no seu círculo de amigos, você tem um amigo que é o pão duro. Espero que não seja você. Então, esse amigo pão duro, para você tirar alguma coisa dele, é muito difícil. Então, peça para o seu amigo pão duro R$2 emprestado, só para ver. Ou empresta R$2. Não tenho. Pô, eu vi que tem na carteira. Não, é para pagar uma conta. Quem que paga uma conta de R$2? De qualquer maneira, o seu amigo pão duro, ele não quer liberar o dinheiro para você. Aí você tem um outro amigo, que é aquele amigo mais mão aberta. Ou empresta R$2. Ele tira R$2, sim, paga quando puder. Mais ou menos o que acontece aqui na química orgânica. Eu tenho vários tipos de carbono. Eu tenho um carbono que é o pão duro, que vai segurar o hidrogênio para ele não quer soltar esse hidrogênio. E, em compensação, eu vou ter um carbono que libera o hidrogênio com mais facilidade. E como é que eu vou saber qual é o carbono pão duro e qual é o carbono que libera esse hidrogênio com mais facilidade? Eletronegatividade NOx. Para isso, eu vou para a próxima tela. Agora, vocês vão compreender, não decorar. Está aqui o meu propano. Meu propano aqui. Agora, como é que eu vou saber qual desses carbonos é mais eletronegativo ou qual desses carbonos é menos eletronegativo? Se o carbono for mais eletronegativo, ele puxa o par de elétrons para ele e ele não quer soltar o hidrogênio. Se ele for menos eletronegativo, ele libera o H com mais facilidade. Como é que eu descubro isso? Por NOx. Eu não sei. Vocês já viram lá com o Jamal a parte de NOx, número de oxidação. Vocês não viram. O único elemento que eu preciso que vocês lembrem é que o hidrogênio tem uma carga mais 1. Ponto. Sabendo isso, vocês resolvem esse material. Então, olha só. O H ele tem um NOx mais 1. Só que mais 1 vezes 3 dá mais 3. Quanto que vale o NOx do carbono ali na ponta esquerda? Ele vale menos 3. Eu vou colocar ele um pouquinho mais em negrito. Nesse carbono central, o hidrogênio vale mais 1, vezes 2 dá mais 2, portanto, para 0, menos 2.
E esse carbono da ponta direita é igualzinho da ponta esquerda, tanto que eu não eu prova para você. O hidrogênio mais 1, vezes 3 dá mais 3, e esse carbono é menos 3. Agora fica mais fácil da primeira resposta. Eu tenho dois carbonos diferentes. Os carbonos das pontas, que são carbonos primários, que têm uma carga menos 3. E esse carbono central, que é um carbono secundário, ele tem uma carga menos 2. A pergunta que eu faço para você, ela é simples. Qual desses dois carbonos, o primário, que é um das pontas, ou o secundário, é o mais eletronegativo? Eletronegativo. Qual desses carbonos tem a menor carga? Aquela que tem carga menos 3. Portanto, estes dois carbonos das pontas são os chamados carbonos mais eletronegativos. Eles são mais eletronegativos, eles atraem o par de elétrons para ele, portanto, os hidrogênios estão mais próximos, mais fortemente ligados a ele. Ele está mais fortemente ligado a ele, ele não quer liberar. É o teu amigo pão duro. Então, esse carbono primário é o chamado carbono pão duro. Ele não libera o hidrogênio. Até libera, mas com um pouco de esforço. Porque para você emprestar dinheiro do seu amigo pão duro, você tem que gastar muita saliva até ele emprestar esse material. Então, o meu carbono da ponta é um carbono menos 3. Ele é o mais eletronegativo. Se ele é o mais eletronegativo, ele está mais fortemente preso ao carbono. Se ele está mais fortemente preso a ele, é mais difícil de retirar. Já o carbono central, que é um carbono secundário, ele é menos eletronegativo. Menos eletronegativo. Ou você pode analisar se ele é menos eletronegativo, mais eletropositivo. Pode ser dessa forma também, não tem problema nenhum. Se ele é menos eletronegativo, significa que o carbono ele está mais fracamente preso ao hidrogênio. Se é mais fraca a ligação, é mais fácil de retirar esse hidrogênio do carbono secundário do que do carbono primário. Olha bem, quando você tiver uma cadeia carbônica com mais de 2 carbonos, 3 ou mais, você vai encontrar esse desafio. Eu tenho 2, 3, 4, 5 carbonos diferentes. Qual desses carbonos é mais fácil de retirar o hidrogênio? Qual desses carbonos é mais difícil de retirar o hidrogênio? Vai pela eletronegatividade. O carbono que é mais eletronegativo é mais difícil de retirar. O carbono que é menos eletronegativo é mais fácil de retirar o hidrogênio. Pois bem, tem essa frase aí na apostila de vocês. Como é que eu vou saber a ordem de facilidade dos hidrogênios? Lá na apostila de vocês, destaquem. Se tiver caneta marca-texto, faz um balãozinho em volta. Se não tiver marca-texto, faz com a caneta mesmo, com lápis. A ordem de facilidade de saída, da retirada dos hidrogênios, está no carbono terciário, secundário e primário. Só que eu não gosto disso. Simplesmente você tem uma informação pronta. Por quê? E já pensou o meu amigo aí, que vai estar na segunda fase de química, o cara me pergunta, numa reação orgânica de substituição, a prioridade, a facilidade de sair dos hidrogênios é terciário, secundário, primário. Explique por que isso acontece. A explicação é simples. O carbono primário é o mais difícil, é o que é menos fácil de retirar o hidrogênio, porque ele é o carbono mais eletronegativo. Já o carbono terciário, que tem a maior facilidade de remover o hidrogênio, ele é menos eletronegativo. Ponto, resolve. Uma frase única. Por que o carbono primário é o mais difícil de remover o hidrogênio? Porque o carbono primário é o mais eletronegativo. Por que é mais fácil retirar um hidrogênio de um carbono terciário? Porque ele é o menos eletronegativo ou mais eletropositivo. Você pode analisar das duas formas. Não tem problema qualquer. Então, essa frasezinha aqui, ela é importantíssima para o desenvolvimento da aula de hoje. Até agora, e vamos voltar. Eu vou insistir. Eu falei que vou ser prolixo. Toda reação de substituição, alguma coisa tem que ser substituída. O que eu vou substituir na matéria orgânica? O carbono ou o hidrogênio? Sempre é o hidrogênio que vai ser substituído. Só que substituído por quê? Por enquanto, só por halogênios. Porém, se tiver mais de um carbono na minha cadeia, eu vou ter preferências. Qual é a preferência da saída do hidrogênio? Terciário, secundário e primário. Ponto. Resolve o assunto da aula de hoje. Resumindo, numa reação de substituição, alguma coisa é substituída. O que eu troco, o que eu vou fazer na substituição? O carbono ou o hidrogênio? Sempre eu vou trocar o hidrogênio. Caso eu tenha mais de um carbono diferente,
a prioridade do carbono terciário, secundário e primário. Que é um outro dado, não precisa anotar, é um dado de cinética. O carbono terciário ele é 5 vezes mais reativo do que um carbono primário. O carbono secundário ele é 4 vezes mais reativo. Então, significa que o carbono terciário ele reage numa velocidade 5 vezes maior, a liberação do seu hidrogênio, comparado com o carbono primário. O carbono secundário ele reage 4 vezes mais rápido do que o carbono primário. Então, tem uma questão de velocidade de cinética. Porém, essa frase precisa ser gravada. Agora ficou fácil, quer ver? Vamos voltar para a nossa reação. Eu tenho propano reagindo com bromo. É a mesma reação que eu tinha feito. Agora vem a pergunta. Como eu vou fazer uma substituição, vou dar na minha teoria, numa reação de substituição eu vou substituir. Mas vou substituir quem? Um dos 8 hidrogênios. Mas os 8 hidrogênios são iguais? Não são iguais. Vamos colocar cores aqui, ó. Esses carbonos da ponta são os meus carbonos azuis, eles são carbonos primários. Só trocar de cor aqui. Esse carbono central aqui, ó, é um carbono secundário. Então, repare que eu tenho 2 carbonos diferentes. A primeira pergunta que eu tinha feito: quantos compostos orgânicos diferentes vão ser formados? 2. Então, como é que você sabe tão rápido? Porque eu tenho 2 carbonos diferentes. Se eu tivesse 3 carbonos diferentes, 3 compostos orgânicos diferentes. Se eu tivesse 5 carbonos diferentes, 5 compostos orgânicos diferentes. Essa é a ideia inicial. Agora, como eu tenho carbonos primários, que eu fiz no círculo em azul, e eu tenho um carbono secundário, a pergunta que eu faço é: qual desses hidrogênios, o primário ou o secundário, é fácil, é mais fácil de você remover? O primário que está em azul ou o secundário que está em vermelho? Ah, peraí, é terciário, secundário. Então, significa que um desses 2 hidrogênios, não importa qual seja, eu vou trocar o de cima. Eu vou pegar esse hidrogênio com esse bromo, então esse H pega o bromo para formar o HBr, e esse bromo entra no lugar para formar esse composto aqui. Ó. Repare, o H daqui saiu, o bromo entrou no seu lugar e formou ainda o HBr. Esse é o meu produto principal. Não precisa saber, não tem cálculo para isso. É uma forma experimental. Quase 80% dos produtos dessa reação é o brometo de isobutila ou 2-bromopropano. Essa seria a minha reação. Porém, como o carbono primário também tem hidrogênio, só que ele demora mais para liberar o seu hidrogênio, eu vou formar um outro composto químico, em que eu vou trocar um desses 6 hidrogênios, não importa qual seja, vou trocar esse da ponta aqui, ó. Esse H pega o Br, forma o HBr, o outro bromo entra no lugar para formar o brometo de N-propila. Olhem bem, a partir de agora as coisas começam a ficar um pouquinho mais claras. Para muita gente isso aqui é um assunto novo, nunca viu isso na vida, ou começa a prestar um pouco mais de atenção. Então, olhem bem, numa reação de substituição eu vou fazer uma troca, vou fazer uma substituição. Num alcano, o que eu troco? O carbono ou o hidrogênio? Sempre é o hidrogênio. Porém, caso a minha cadeia tenha carbonos diferentes, qual é a prioridade da saída dos hidrogênios? Terciário, secundário e primário. Gravaram isso? Essa é a matéria da aula de hoje. Se vocês compreenderem essas 3 frases por enquanto, isso resolve grande parte dos nossos materiais. Numa reação de substituição, eu vou trocar alguma coisa. No alcano, eu troco sempre o hidrogênio. Porque uma troca por quê? Por alguma coisa, mas isso não importa. E aí, se eu tiver mais de um carbono na nossa estrutura, a prioridade é o terciário, secundário e o primário. Então, você vai ter esse procedimento. E como eu tenho 2 compostos diferentes, o hidrogênio que saiu por primeiro é aquele do secundário, aquele que foi o último a ser formado do carbono primário. Fechou? Vou fazer um desafio. A própria Federal do Paraná, há uns anos atrás, cobrou essa reação aqui. Eu tenho molécula de butano, coloquei mais um carbono na minha estrutura. Eu comecei com metano, com carbono, etano com 2, propano com 3, e agora eu vou pegar o butano, que tem 4 carbonos. A pergunta é, eu vou fazer o seguinte, então vem uma perguntinha aqui, brometo de isopropila, perfeito. Então, só voltar um pouquinho aqui, que me perguntou. Ó, aqui eu tenho brometo de isopropila, e aqui brometo de N-propila. Que aqui está preso no carbono do meio, e aqui está preso no carbono da ponta. Então, brometo de isopropila, e brometo de N-propila. Vou aproveitar, já que vocês estão bem craques nessa parte de química orgânica. Que tipo de isomeria que ocorre nesses 2 compostos aqui? Ah, professor, o bromo está no carbono 2, está preso no carbono 1. Está trocando a
posição. Duvido que você acerta. Está trocando a posição, é uma isomeria de posição. Bom, resolve esse material. Agora, o desafio. Eu tenho butano, e esse butano vai reagir com cloro, presta bem atenção, numa monossubstituição. Numa monossubstituição. Então, significa que eu posso remover apenas um hidrogênio por vez. Monossubstituição. Ah, professor, é fácil? Olha só. Como eu tenho uma molécula orgânica, o que eu vou trocar da molécula orgânica é o hidrogênio. Só que eu vou contar. 3 com mais 2 dá 5, 2 com mais 3 são 5. São 10 hidrogênios. Ah, professor, eu vou pegar qualquer um deles. Posso pegar qualquer um deles? Não. Então, presta bem atenção aqui, ó. Essa imagem... Travou? Tem propina porque o carbono da ponta tem. Tá normal, explica... Ó, voltamos, dúvidas aqui, volta, para aqui, ó. Ó, perguntando assim, explica de volta como ocorre a segunda reação de propano com bromo. Então, olha, eu tenho dois carbonos diferentes. Tem um carbono central, que é um carbono secundário, e tem o carbono azul, que é um carbono primário. Ambos vão liberar os seus hidrogênios, só que eles vão liberar um hidrogênio por vez. A pergunta-chave é, qual desses dois carbonos libera o hidrogênio em primeira fase, em primeira opção? O secundário ou o primário? A ordem de prioridade é terciário, que não tem, secundário. Então, significa que um desses dois hidrogênios vai sair por primeiro. Um dos hidrogênios sai, pega um átomo de bromo para formar o HBr mais o brometo de isopropila, porque está preso no carbono central. Porém, como o meu carbono primário tem 6 hidrogênios, um desses 6 hidrogênios também pode ser removido, só que ele demora mais para remover. Demora mais. Aí um dos hidrogênios pega o átomo de bromo e vai formar o HBr mais o brometo de N-propila. Professor, a regra de Markovnikov? Não. A regra de Markovnikov vem nas reações de adição. Aqui não tem essa regra, não. Então, aqui eu tenho uma regra. Terciário, secundário e primário. Só. Então, a regra de Markovnikov, que escreveu o ali, ele só serve para as reações de adição, não vai vir depois. Então, aqui eu tenho brometo de isopropila e brometo de N-propila. Por quê? Porque eu tenho dois carbonos diferentes. Se tivesse 3 carbonos diferentes, já vou trazer esses exemplos. 3 compostos orgânicos diferentes. Por que N-propila? Porque está preso no carbono da ponta, que é uma sequência normal. 1, 2, 3. Os 3 carbonos são enfileirados. Portanto, eu tenho uma sequência normal. N de normal. Assim funciona esse material. Então, tem os dois compostos. Agora, vamos para o desafio. Butano reagindo com cloro. Nesse butano, eu tenho 4 carbonos e tenho 10 hidrogênios. Posso escolher qualquer um dos 10 hidrogênios? Não. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou numerar os carbonos. Uma numeração que eu fiz. Só que eu fiz. Então, vejam bem. 1, 2, 3 e 4. Como é que eu vou saber quantos carbonos diferentes existem nessa cadeia? Para saber o carbono diferente, você vai ter que fazer a classificação. O carbono da ponta esquerda é um carbono primário, isso aqui é um carbono secundário, secundário e primário. Então, significa que nessa cadeia eu vou colocar com cores, que os carbonos 1 e 4 são carbonos primários, e os carbonos 2 e 3 são carbonos secundários. Agora vem um outro problema. O carbono 4, 1, ou 1 e 4, eles são exatamente iguais? Como é que eu sabe isso? Perceba. Esse carbono 1, ele está preso a um secundário, secundário e primário. Então, veja bem, a sequência é secundário, secundário e primário. Esse carbono 4, ele está preso a um carbono secundário, secundário e primário. Ou seja, a sequência, se você olhar da esquerda ou da direita, é igual. Logo, os carbonos 1 e 4, eles são exatamente iguais. Agora, dá uma olhadinha no carbono 2. Ele está preso a um primário, secundário e primário. Esse carbono 3, ele está preso a um primário, secundário e primário. Perceba que a sequência carbônica é igual. Então, nesse composto butano, eu tenho 2 carbonos diferentes. 2. O carbono primário, que é 1 e 4, e o carbono secundário, 2 e 3. Portanto, como é que eu vou saber qual que eu escolho? Qualquer um deles. Então, reparem que eu tenho 4 hidrogênios iguais, 3 com mais 3, 6 hidrogênios primários iguais. Pergunta-chave. Quantos compostos orgânicos diferentes eu vou formar nessa monossubstituição? Espera aí. Se eu tenho 2 carbonos diferentes, haverá a formação de 2 compostos orgânicos diferentes. Concorda comigo? A substituição de um dos hidrogênios dos carbonos 2 e 3, já que eles são iguais, e a substituição de um dos hidrogênios dos carbonos 1 e 4.
2 e 3 são iguais, 1 e 4 são iguais. Então, significa que eu vou formar dois compostos orgânicos diferentes. Continuando a minha pergunta. Qual desses carbonos libera o hidrogênio com mais facilidade? Qual desses hidrogênios sai com mais facilidade do carbono em termos de ligação? O carbono 1 e 4 ou o carbono 2 e 3? Então, a pergunta é, como eu tenho dois carbonos diferentes, a prioridade é o terciário. Tá, mas não tem terciário, então continua. Se não tem terciário, a próxima prioridade é o carbono secundário. Então, significa que um desses 4 hidrogênios sai com mais facilidade, vai interagir com esse átomo de cloro para formar o HCl. E o cloro entra no lugar para formar esse composto aqui. Opa, é composto? Bem. Então, vejam bem. Um desses 4 hidrogênios pegou o cloro, formou HCl, outro cloro entrou no lugar, que é a chamada reação de substituição, para formar o cloreto de sec-butila. 4 carbonos butil preso no carbono secundário sec-butil. Esse é o primeiro composto que vai ser formado. Agora, não é o único. Como eu tenho 6 hidrogênios primários, mas esses 6 hidrogênios são mais difíceis de remover. Então, leva mais tempo para tirar esse hidrogênio, mas ele sai. E aí, o que você vai formar como segundo produto? A remoção de um desses 6 hidrogênios, não importa qual seja, ele pega o cloro, forma, opa, aqui embaixo o HCl, e outro cloro no lugar, para formar o cloreto de N-butila. N porque eu tenho uma sequência normal. Sec-butila porque está preso no carbono secundário. Olha aí. Nesse meu butano, eu tenho 2 carbonos diferentes. Então, significa que vai haver a formação de 2 compostos orgânicos diferentes. Qual é o mais fácil de remover? O secundário. Por quê? Porque o secundário é menos eletronegativo do que o carbono primário, nós já vimos isso em teoria. E aí eu respondo à Federal do Paraná, isso era uma prova discursiva. Ele falava assim, o butano reage com cloro. Letra A. Quantos compostos orgânicos diferentes vão ser formados? 2. Letra B. Escreva a fórmula desses 2 compostos. Aí as 2 fórmulas. Letra C. Dê a nomenclatura desses 2 compostos. 2 clorobutano, 1 clorobutano, ou cloreto de sec-butila, cloreto de N-butila. E a letra D, ele falava a seguinte informação. Esses 2 compostos orgânicos, algum deles apresenta isomeria óptica? Por onde que está entrando com a matéria? Toda a nossa religião está sendo colocada agora em ação. Para ter isomeria óptica, lembra um pouquinho, faz 2 semanas atrás. Isomeria óptica, o que você tem que caçar no composto orgânico para ter isomeria óptica? Um tal de carbono quiral. O que é um carbono quiral? Um carbono que tem 4 ligantes diferentes. Perceba esse carbono aqui, ó. Esse carbono ele tem um CH3 para o lado esquerdo, um cloro para cima, um hidrogênio e mais o CH2 e CH3. Perceba que esse carbono é um carbono quiral. Logo, esse composto tem isomeria óptica. Nesse composto de baixo não tem, ó. 3 iguais, 2 iguais, 2 iguais, 2 iguais. O único composto que apresenta isomeria óptica é o cloreto de sec-butil. Então, uma prova discursiva da Federal do Paraná cobrando a reação de substituição do butano com átomo de cloro. Porém, vou desafiá-los. Vou trazer uma questão de um vestibular qualquer. Pergunta simples. Se vocês olharem e cronometrarem no tempo e espaço, vocês não podem levar mais do que 1 minuto para responder essa questão. No 3-metilpentano, cuja estrutura está representada a seguir, o hidrogênio mais facilmente substituível por halogênio está situado no carbono de número. Então, como é que eu vou saber? Repare que ele deu todas as dicas. Eu tenho um alcano, esse alcano vai fazer uma reação de substituição, entra a teoria, novamente vou insistir. Tem uma reação de substituição e vou ter que trocar alguma coisa. Só que o que eu vou trocar? O carbono ou o hidrogênio? O texto já diz que é o hidrogênio. Professor, mas eu tenho carbonos diferentes, sim. Repare que o meu exercício colocou 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, ele fez uma numeração qualquer. Agora, como é que você vai saber quantos carbonos diferentes e qual deles libera o hidrogênio com mais facilidade? Então, vamos começar. Carbono 1, carbono primário. Carbono 2, secundário. Carbono 3 é um carbono terciário. Carbono 4, secundário. Carbono 5 é primário. E o carbono 6 é primário. Ou seja, eu tenho 3 carbonos primários, 2 secundários e um terciário. Qual desses carbonos é o mais reativo, que libera o hidrogênio com mais facilidade para a formação do primeiro composto nessa reação?
É o carbono 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Aí você tem como resposta a letra C, que é o carbono 3. Por quê? Porque o carbono terciário ele é menos eletronegativo. O hidrogênio se desprende do carbono com mais facilidade comparado com o carbono secundário e o carbono terciário. Porém, aqui eu vou fazer um outro alerta, que não é parte da questão. A questão letra C resolveu. Agora, quantos compostos diferentes você teria nessa monossubstituição? Ah, professor, tem carbono primário, tem carbono secundário e tem carbono terciário. São 3 compostos orgânicos diferentes. Não. Eu sempre falo. Carbono 1 e o carbono 5 são literalmente iguais. Presta atenção por quê. O carbono 1 está preso a um carbono secundário, carbono 5 está preso a um carbono secundário. Fechou? Esse carbono 6 é um carbono primário. Só que esse carbono primário está preso num carbono terciário. Olha bem a diferença. Tanto o carbono 1 quanto o carbono 5, eles estão presos a carbonos secundários. E esse carbono 6, ele está preso ao carbono 3, que é um carbono terciário. O carbono 1 e o carbono 6, eles não são iguais. Eles são carbonos primários, mas são carbonos primários diferentes. E qual desses 2 carbonos é o mais reativo? Ah, professor, é um carbono primário. Cuidado. Ele está preso num carbono secundário e esse carbono 6 está preso num carbono terciário. Qual desses 2 carbonos, 1 e 6, é o mais reativo? É o carbono 6, porque ele está preso no terciário, enquanto que o carbono 1 está preso no carbono secundário. Então, a resposta do exercício, eu teria 4 compostos orgânicos diferentes. Substituição do carbono 1 ou 5, já que eles são iguais, primeiro composto. Substituição do carbono 2 ou 4, são os mesmos carbonos. Substituição do carbono 3, terceiro composto. E substituição do carbono 6, quarto composto diferente. Porém, a pergunta do exercício é: qual desses carbonos o hidrogênio sai com mais facilidade e o carbono 3 por ser um carbono terciário? Não leva 1 minuto para você responder. Vou te dar outro desafio, quer ver? Opa, tem que colocar a molécula primeiro. Tá aí, minha molécula. Um químico faz uma reação de metilpropano com bromo na presença de luz solar e no aquecimento a 300 graus Celsius, admitindo que ocorra apenas uma monossubstituição. Monossubstituição. É correto afirmar que o número de produtos formados nessa reação é. Então, veja bem, eu vou fazer uma monossubstituição. Vou trocar um dos hidrogênios. Para você responder essa questão, é muito simples. Quantos carbonos diferentes existem nesse composto orgânico? Quantos carbonos diferentes existem nesse metilpropano? Vou começar. Na ponta esquerda, primário, terciário, primário e primário. Opa! Pergunta-chave. Esses 3 carbonos primários são exatamente iguais? São, porque esse está preso ao terciário, esse está preso ao terciário e esse está preso ao terciário. Ou seja, os 3 carbonos das extremidades, esquerda, direita e embaixo, eles são exatamente iguais. E esse carbono central é um carbono terciário. A pergunta que eu faço é: quantos compostos orgânicos diferentes vão ser formados? Se você quiser responder, responda. Vamos participando aí. Então, a ideia é: quantos compostos orgânicos diferentes vão ser formados? A resposta é simples. Quantos carbonos diferentes eu tenho? 2. Portanto, resposta letra C. 2 compostos orgânicos diferentes. Quais seriam? Agora com você. Não faz parte mais da questão. Desses hidrogênios, qual seria o hidrogênio mais fácil de ser removido? Qual desses hidrogênios é o mais fácil de ser removido? O do carbono primário, qualquer um das pontas, ou do carbono do meio, que é o carbono terciário? A ordem de reatividade é o carbono terciário. Portanto, o carbono terciário vai sair por primeiro, então vai formar o brometo de terquibutila, e outro, a troca de qualquer um dos 9 hidrogênios do carbono primário para formar o brometo de isobutilo. Então, não precisava saber as nomenclaturas, mas a pergunta era muito simples. Quantos compostos orgânicos vão ser formados? 2, porque existem 2 carbonos diferentes. Pergunta final, desafio final. Vou colocar uma cadeia bem grande aqui, ó, e a pergunta é: se você responder essa questão, você entendeu a matéria de hoje. Eu coloquei uma cadeia que é o metilbutano, tem 5 carbonos. Eu numerei 1, 2, 3, 4, 5. A pergunta que eu faço é: quantos compostos orgânicos diferentes vão ser formados pela monossubstituição de um desses hidrogênios? Quantos compostos orgânicos diferentes vão ser formados? Então, o que você vai fazer?
Carbono 1 é primário. Carbono 2 é terciário, carbono 4 é secundário, aliás, o carbono 3 é secundário, o carbono 4 é primário e o carbono 5 é primário. Ah, peraí, tem carbono primário, tem carbono secundário, tem carbono terciário, tem 3 carbonos diferentes, 3 compostos orgânicos diferentes? Não, não é assim que vocês olham. Então, olhem bem. Esse é primário e esse é primário. A pergunta que eu faço é, esses 3 carbonos primários são iguais? Eles não são iguais. Até posso concordar que o carbono 1 e 5 eles são iguais. Por quê? O carbono 1 e o carbono 5 eles estão presos ao carbono 2, que é um carbono terciário. Já o carbono 4, ele está preso ao carbono 3, que é um carbono secundário. Tem diferença onde ele está preso. Então, esse 1 e 5, eles são iguais. Então, 1 e 5, eles são iguais porque ambos estão presos no mesmo carbono, que é o carbono terciário. O carbono 2 é terciário, o carbono 3 ele é secundário. Só aqui, nessa parte da cadeia, eu tenho 3 carbonos diferentes. O primário, o terciário e o secundário. Então, aqui já são 3 compostos diferentes. Agora, o problema é o carbono 4. Ah, ele é um carbono primário. Ele é igual ao carbono 1 ou ao carbono 5? Ele não é. O carbono 1 e 5 está preso a um terciário, enquanto que o carbono 4 está preso a um carbono secundário. Portanto, esse carbono 1 e 5, esse carbono ele é mais reativo do que o carbono 4, porque aqui está preso ao terciário e aqui ele está preso a um carbono secundário. Portanto, respondendo a minha questão, quantos compostos orgânicos diferentes você formaria? 4. Um na substituição do carbono 1 e 5, já que são iguais. O segundo composto na substituição do carbono 2, no carbono 3 e no carbono 4. Portanto, eu tenho a formação de 4 compostos orgânicos diferentes. Agora, tenta responder para mim. Desses 5 carbonos, qual é o hidrogênio que sai por primeiro? Qual é o hidrogênio que mais facilmente vai ser removido do meu composto alcânico? Qual desses hidrogênios ou qual desses carbonos libera o hidrogênio com mais facilidade? Se vocês puderem responder ali, é interessante que vocês interajam. Então, olhem bem. 5 carbonos, e desses 5 carbonos eu quero saber qual desses carbonos o hidrogênio sai com mais facilidade. Essa seria a nossa próxima pergunta. O carbono 2. Para quem respondeu o carbono 2, perfeito. Por quê? Porque é o carbono terciário. Vou fazer outra pergunta. Qual é o segundo hidrogênio que sai com mais facilidade? Qual seria o segundo hidrogênio que sairia com mais facilidade? O do carbono 3, porque ele é um carbono secundário. E agora, qual é o terceiro hidrogênio que sairia com mais facilidade? O carbono 1 ou o carbono 4? O carbono 1, porque ele está preso ao terciário, enquanto que o carbono 4 está preso ao carbono secundário. Pronto, fechou. E aí, para encerrarmos o expediente, estou dentro do horário, estou. Então, vejam bem. Isso aqui é uma questão lá da apostila de vocês, depois vocês vão responder. Outra reação, agora vocês já têm uma noção um pouquinho melhor. Já viram todo o processo de halogenação, mas eu tenho mais 2 outras reações, mas agora é fácil. Nitração e sulfonação. Quando eu falo em nitração, eu vou trabalhar com ácido nítrico. Só que o ácido nítrico não é HNO3. O ácido nítrico é HONO2. Para quem lembra dos ácidos, o hidrogênio ionizável, ele está preso no átomo de oxigênio. Então, eu vou ter HONO2. Aí, o que vai acontecer? Perceba bem. A hidroxila, ela é altamente eletronegativa e o nitrogênio, ele é positivo. Deixa eu fazer assim que fica mais fácil para vocês compreenderem. Entre carbono e hidrogênio, quem que é o mais eletronegativo entre carbono e hidrogênio? Espera aí. Fluoro, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo. Opa, é o carbono. Então, o carbono tem carga negativa e um desses hidrogênios tem carga positiva. Então, agora aqui não é mais mecanismo via radicais livres. Aqui eu já tenho a reação com cargas. E aí o que acontece? Numa reação de substituição, o hidrogênio vai ser trocado, mas perceba que esse hidrogênio ele tem carga positiva. Se ele tem carga positiva, quem vai atrair ele da outra molécula? A hidroxila. Então, esse hidrogênio é interagido ou interage com a hidroxila para formar o quê? A velha e querida molécula de água. O hidrogênio do alcano pega a hidroxila do ácido nítrico para formar a molécula de água. Sempre. Numa nitração, você vai ter a molécula de água. Mais o quê? Aí você tem lá no composto orgânico um CH3, e sobra o quê? Um NO2.
Para quem lembra, como é que é o nome dessa função química, onde eu tenho o grupamento NO2 preso ao carbono nitrocomposto, que é chamado de nitração. Nessa reação de nitração, o hidrogênio do hidrocarboneto vai pegar a hidroxila do ácido para formar a molécula de água. O NO2 que resta entra no lugar do hidrogênio. Igualzinho da cloração. Só que na cloração, na halogenação, eu tinha 2 átomos iguais. Aqui eu tenho átomos diferentes. E como eu tenho átomos diferentes, existem diferenças de eletronegatividade. Então, você verifica quem que é mais eletronegativo, aplica essa regrinha de cargas e você acerta a minha questão. Tanto que essa reação de nitração, ela é considerada uma das 100 maiores reações para o avanço da ciência na humanidade. Ano que vem, vocês vão ver essas reações em cadeias aromáticas. Uma das grandes aplicações da nitração é a formação de explosivos. Os explosivos matam pessoas. Não. O explosivo, ele abre estradas, abre pedreiras, abre progresso e abre ciência na nossa vida. Então, a nitração é uma reação que vai produzir o nitrocomposto. Tanto que esse nitrocomposto aqui, ó, ele é uma estrelinha de uma série de filmes do cinema chamado Velozes e Furiosos. Todos esses filmes, eles têm um cilindro em que o cara aperta um botão, que injeta nitrometano, e o cara tem aquela velocidade fantástica. Então, essa é uma reação chamada de nitração. Aqui é a mesma coisa, só para vocês compreenderem, ó. O hidrogênio pega a hidroxila para formar a molécula de água, mais o que sobrou? Aí sobra um CH3, CH2, NO2. Pronto. A reação que vai acontecer. Então, só para mostrar que o mecanismo é simples, ó. O hidrogênio pega a hidroxila, o que sobra entra no lugar do hidrogênio para formar o nitro. Pronto. E para encerrar, a última reação que vai me interessar dentro do tempo todo. Então, a sulfonação, tenho 3 minutos ainda. A sulfonação vai trabalhar com ácido sulfúrico. Só que se entendeu nitração, vai entender a sulfonação. O ácido sulfúrico é H2SO4, só que eu nunca vou escrever o ácido sulfúrico na química orgânica na forma de H2SO4. Por quê? Porque eu vou usar uma das hidroxilas do ácido sulfúrico, uma só. Aí o resto fica SO3H. Então, o que vai acontecer nessa reação? A hidroxila tem carga negativa, portanto, o enxofre tem carga positiva. O carbono tem carga negativa, o hidrogênio tem carga positiva. Se é uma reação de substituição, o hidrogênio positivo interage com a hidroxila negativa para formar o quê? A velha e querida molécula de água. Mais o quê? Aí fica um CH3, SO3H. Pronto, resolvido o nosso material. Pergunta-chave. Qual é a função orgânica? Qual é a função orgânica quando aparece o SO3H? Ácido sulfônico, sulfonação, ácido sulfônico. Então, essas duas últimas reações eu coloquei que fazem parte do nosso material da apostila. Só que a nitração e a sulfonação, elas vão aparecer muito na semana que vem. Professor, tem um monte de reações aqui na minha apostila, preciso me preocupar com elas? Não. As reações que vocês têm no material, elas são muito cobradas em segunda fase. Então, na aula de hoje, simplesmente ocorre uma troca. O que me interessa são essas reações que eu apresentei aqui na tela de vocês. Ponto final. Aí, o que vocês vão ter que fazer agora? Tem que praticar um pouquinho. Então, vocês têm os exercícios aí na apostila, o gabarito dessa aula já está disponível para você lá no caderno do A+, os slides da aula de hoje já estão disponíveis no seu caderno do A+, então, pratiquem. Eu preciso que vocês treinem essa aula para a semana que vem. A aula de hoje é um pré-requisito para entender a semana que vem. Então, tentem praticar o máximo possível. Tente pegar os slides, tente refazer os exercícios, tente refazer, e fica mais fácil. Por ter o calor ali, essa reação endotérmica, na realidade, esse calor que você tem é a energia de ativação. Não sei se a reação é isoendo, por quê? Vai depender do número de ligações que eu quebro e do número de ligações que eu formo. Mas, geralmente, essas reações aqui, elas são reações exotérmicas. Esse calor que eu coloco aqui é a energia de ativação. Então, eu preciso de uma pequena energia para dar início, mas na hora que a reação começa, ela se propaga. Aquele mecanismo. Tem a iniciação e tem a propagação. Então, esse calor aqui não necessariamente indica uma reação endotérmica. Esse calor é para iniciar a reação. Igual quando você vai fazer a combustão.
o gás está escapando lá do fogão a gás, tem o oxigênio. Mas como é que você incendeia o gás de cozinha? Precisa de uma faísca? Essa faísca seria a eletricidade e o calor inicial. Então, esse calor aqui, boa pergunta. Uma reação endotérmica? Não necessariamente. Para saber se é endo ou exo, eu teria que ter um ΔH. E aqui eu não tenho nenhum dado para saber se ela é exo ou endo. Então, esse calor aqui é só um dos ingredientes da reação. Só isso. Eu poderia voltar ao slide anterior? Posso sim. Então, veja bem. Aqui. Fechou? Então, veja bem. Fecho por aí. Então, vocês têm agora de filosofia, sociologia, não sei qual que é a disciplina agora, mas eu encerro por aqui. Se alguém tiver alguma duvidazinha, é rápida para tirar essa duvidazinha que eu fico por aqui. Então, uma ótima quinta-feira, um ótimo final de semana, se cuidem, cuidem dos seus. Vejo vocês na quinta-feira da semana que vem. Um abraço e até a próxima. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar aqui, a gente resolve. Então, o carbono não importa, não. O carbono é o de menos. Então, para quem fez a pergunta ali, ó, nunca você troca o carbono, você troca sempre o hidrogênio. É sempre essa ideia que você tem. Só a gravação aqui.